Olá, alunos do sétimo ano, boa noite, todos bem? Todos em casa de quarentena? Nós vamos, essa semana, começar a dar início à correção das atividades que foi postado para vocês nos meses de março e abril, né? E um pouco de maio também. Então a gente vai estar começando a fazer a correção hoje. Vou dividir a aula em duas partes. Para quem está com o livro de vocês, ele está na página 202, onde nós temos a fala da cidade e seus desafios. Então, a cidade e os seus desafios, nós vamos começar a ver nessa primeira imagem aí, né? Que está mostrando para vocês aí. A primeira imagem aí está mostrando, né? O congestionamento na cidade de Brasília, né? Como está no livro de vocês aí, né? Então aí mostra que uma das grandes preocupações dos governos é melhorar o trânsito nessa cidade, não é isso? Então nesse capítulo que vocês leram, que vocês assistiram, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando em particular, que a maior parte da população brasileira vive em cidade, né? Esse processo de transferência das pessoas que moraram na zona rural, que foram para as zonas urbanas, era chamado de êxodo rural, né? No Brasil, né, há cidades pequenininhas, que são os municípios dos estados, né, onde o órgão principal, que são as prefeituras, né, a Câmara Municipal, o Poder Judiciário, e assim são os órgãos que são responsáveis para estar ajudando a população, né? A formação das cidades, porém, né, elas devem ser planejadas. E hoje nós temos no nosso município, né, muitos setores que não foram planejados, onde ainda não tinha do poder público, né, uma ordem de planejamento para esses setores. Hoje os setores, hoje a maioria já sai com estrutura pronta, né? E mesmo assim, alguns ainda não têm escola ainda, essa parte de saúde que é muito problemática também. Então, dentro do capítulo 1 desse livro que nós estudamos aí, nós temos aí na segunda página aí, né, a função, né, de cada cidade e a classificação de acordo com o nível econômico, né? Então, se vocês observarem, nós temos a função industrial, que é a indústria, né? O comércio, prestação de serviço, portuária, que são a cidade de Santos, né? A parte administrativa, onde fica Brasília, né? Nossos famosos políticos. A parte turística, né? Que nós temos aqui em nossa cidade aqui, Caldas Novas, né? A parte histórica, que é Goiás Velho. Uma das regiões que envolve a parte religiosa, né? Muitas vezes a Aparecida de Goiânia. Nós temos a Trindade também, né? Então, dentro das classificações que vocês virem aí teve uma atividade lá embaixo, na parte 204, que pediu para você estar respondendo, né? Qual a principal atividade realizada na cidade que você mora, né? Então eu coloquei uma resposta aí, bem simples, se alguém fez diferente não tem problema, mas a nossa cidade ela é voltada para a parte turística, né? E também naturais, né? Podemos observar o lago aí, correto? Dentro dessa parte de urbanização, que está na parte 205, né? Ele diz que, segundo a ONU, né, 7 bilhões de pessoas vivem nas cidades, né? E a tendência ainda é aumentar mais. Então, a urbanização é um processo de crescimento das cidades em relação ao campo, onde as pessoas saem do campo, vão para a cidade, que nós falamos lá no início lá, que é chamado de êxito rural, né? Onde as pessoas vão em busca de melhores condições de vida, né? Nos países menos desenvolvidos, onde há poucas indústrias, né, o crescimento dessa cidade muitas vezes foi acelerado. Aí surgiram vários problemas, né, com o chamado insaço urbano, né, que é o fenômeno quando ocorrem atividades urbanas, onde existe mais pessoas do que uma infraestrutura suficiente. Então, na parte 205 aí, também houve uma pergunta para você estar respondendo, né?
Qual a vantagem e as desvantagens de viver numa cidade? Então, uma das desvantagens que a gente podemos estar utilizando, que poderemos estar observando o seguinte, que uma das vantagens que a gente podemos estar falando, que é, antes de tudo, nós temos um povo carismático, né? O povo brasileiro. Em sua grande maioria, ele é simpático, né? É amigo e é do bem. Apesar que tem pessoas que não é do bem, mas a grande maioria não queremos acreditar que são pessoas do bem. É irreverente, faz piada por qualquer coisa, né? Tá sempre de bom humor. E também nós temos algumas cidades que são privilegiadas, né? Com uma natureza incrível, né? Muitos falam do Rio de Janeiro, né? Que tem uma cidade muito bonita, praias, né? Nós temos lá no Paraná, a Foz. Então, muitas cidades são privilegiadas. Essas são as grandes vantagens para quem mora nessa cidade. Também muitas cidades têm muita riqueza a cultura, né? Teatros, cinemas, manifestações culturais, igual nós temos em Trindade, né? Festas religiosas, Pirenópolis, a festa das cavalgadas, né? Então nós temos aí muitos programas de vários gostos, né? Uma das vantagens de poder morar na cidade também é a hora de passear, né? Qualquer hora, hein? É um dos cartões postais que estamos habituados a viver. Então você pode estar viajando dentro do nosso próprio país. Os bairros têm vida própria, né? Ótimos comércios, essa é uma das grandes vantagens de estar morando na cidade, que você pode estar usando o comércio. O mercado de trabalho é bom, né? Mas poderia ser melhor, porque tem muitas pessoas ainda sem trabalhos. Essa é alguma das vantagens, existe muitas, tá? Se a gente for começar a falar delas aqui, a gente ficaria uns 20 minutos de vídeo falando sobre isso. E uma das grandes desvantagens também que a gente podemos estar utilizando para quem mora na cidade, né? Em primeiro lugar, as pessoas têm medo da violência, né? Muitas pessoas saem de casa sem ter certeza que irá voltar. Isso é péssimo, né? Isso é um grande problema. O problema de transporte público em grandes cidades, vocês podem estar observando nos jornais aí, os ônibus andam sempre cheios, né? Essa é uma das desvantagens, né? Algumas cidades possuem calor exagerado, né? Então as pessoas têm problema de saúde. O trânsito nas maioria das cidades é uma só confusão, né? Tem mais carro do que espaço. As pessoas levam muito tempo de um lugar para o outro, né? Uma das vantagens também é a nossa saúde, né? As pessoas hoje vão nos hospitais e não conseguem atendimento. Então, nós podemos estar citando vários problemas, né? De saneamento básico, né? De muitas pessoas ainda não têm energia, o emprego, né? Que atormenta muitas pessoas, né? As pessoas hoje, apesar que o governo quer tampar o sol com a peneira, né? Que esse auxílio emergencial aí para tentar melhorar um pouco a pobreza, mas a grande preocupação das pessoas mesmo é ter trabalho. Então nós temos aí várias vantagens e desvantagens de estar morando na cidade, não é isso? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a rede urbana, né? A conurbação, o estatuto da cidade e o restante dos exercícios que ficou desse capítulo aí, tá? Lembre-se, fique em casa, qualquer dúvida vocês podem estar colocando aí no meu particular e nas próximas aulas iremos fazer o restante das correções. Abraço a todos, tenham uma boa noite.